Por que tantas pessoas inteligentes optam por calar-se diante de situações óbvias? Será ignorância ou uma estratégia antiga de sobrevivência emocional? Quantas vezes você já se escondeu para não ser esmagado por olhares exigentes? Vamos adentrar os bastidores psíquicos dessa arte de se apagar para sobreviver. Quantas vezes você se percebeu calado, mesmo quando sabia exatamente o que dizer? E quantas vezes, por detrás de um sorriso manso ou de um olhar que finge não entender, você já escondeu a própria luz para não ofuscar os outros? Na superfície pode parecer humildade, mas sob a pele existe uma estratégia silenciosa, uma arte não ensinada, mas aprendida na dor e na repetição, a arte de fingir ser burro. Não se trata de inteligência disfarçada por arrogância, mas de uma resposta ancestral ao peso de ser visto. É uma defesa sutil, às vezes inconsciente, que nos protege do julgamento, da inveja, da cobrança e até mesmo da própria grandeza. Fingir-se de tolo, como apontava Schopenhauer, pode ser uma tática de sobrevivência num mundo onde o brilho incomoda mais do que encanta, onde saber demais pode significar ser colocado à prova, e onde o silêncio pode ser confundido com inferioridade, mas também pode ser usado como escudo. Essa escolha, que parece frágil, revela um drama interior profundo. Muitas vezes, é a dor da exposição que ensina a apagar-se. E essa dor não nasce no agora. Ela tem raízes na infância, na família, nas primeiras experiências de exclusão, onde quem ousava brilhar era punido emocionalmente, onde a criança aprendeu que ser esperta demais era perigoso. Há uma inteligência oculta nesse fingimento, um pacto silencioso com o ego para manter-se seguro, mas esse pacto tem um preço, o preço de viver aquém da própria essência. Na linguagem de Carl Jung, é o self que se esconde sob uma persona diminuída, o arquétipo do homem pequeno, aquele que aprendeu a vestir a invisibilidade como forma de defesa. A máscara do ingênuo, do distraído, do que não entendeu bem, se torna um mecanismo de preservação, evitando que a sombra total, com toda a sua potência e também seus demônios, venha à tona. Freud, por sua vez, chamaria isso de repressão ativa, o esforço psíquico de deslocar para longe da consciência tudo o que pode gerar desconforto ou julgamento. Fingir ignorância, nesse sentido, é colocar o desejo num lugar aceitável, onde ele não ameaça, não desafia, não incomoda. Mas o que acontece com a alma quando ela se reprime por tempo demais? Este vídeo é um mergulho nessa pergunta, um convite para explorar os gestos pequenos que carregam histórias enormes, para compreender por que, em tantos momentos da vida, sabotar a própria luz parece mais seguro do que permitir-se brilhar. Prepare-se para uma jornada emocional e simbólica, onde a inteligência é menos sobre lógica e mais sobre coragem, e onde a burrice, muitas vezes, não é a ausência de saber, mas uma forma sutil de esconder o que mais reluz. Se esse tema já tocou algo em você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também já tenha se calado por medo de ser demais. Nos próximos capítulos, vamos percorrer histórias reais, metáforas profundas e exercícios transformadores. Tudo para que, ao final, você possa reconhecer, com amor e sem culpa, que há algo dentro de você que merece ser visto. Imagine uma sala de reunião silenciosa, o ar pesado de expectativas. Um diretor lança uma pergunta complexa sobre um projeto em andamento. Todos se entreolham, tensos. Você sabe a resposta. É óbvio para você, mas naquele instante, algo dentro recua. Você finge não ter entendido, desvia o olhar, simula estar anotando algo. Silêncio. O momento passa. Mais tarde, alguém propõe uma ideia próxima à sua. É aplaudido. E você permanece quieto.
Não é sobre insegurança explícita, é algo mais sutil, um acordo interno feito com o medo. Esse gesto, quase imperceptível, esconde uma história silenciosa. Não é sobre ignorância real, mas sobre a dor que se aprende a evitar. Como se, inconscientemente, dizer o que se sabe fosse assinar um contrato de exposição, de cobrança, de exigência futura. Em muitas famílias, a criança que se destacou demais foi corrigida com dureza, silenciada com ironia ou abandonada emocionalmente. Não por maldade, mas por heranças não resolvidas. E assim nasce o padrão. Melhor parecer distraído do que ser ferido. Esse comportamento vai se automatizando. É o piloto automático do ego que sussurra: seja menos, passe despercebido, você estará seguro. E então repetimos o gesto. Em reuniões, conversas, relações, não é falta de capacidade, é excesso de memória emocional. E essa memória molda o corpo, a voz, o olhar. O mundo passa a ver uma versão diminuída e nem imagina a força contida ali dentro. Fingir ignorância nesse contexto é como uma coreografia antiga que se repete sem que saibamos por quê. Uma dança aprendida para sobreviver, mesmo quando já não há mais perigo. Mas será que ainda precisamos continuar dançando esse mesmo passo? Há algo profundamente comovente no medo de exceder. Ele não grita, ele sussurra. Você entra em uma sala e percebe que está mais preparado do que os outros. Você ouve uma conversa e sabe que poderia contribuir com algo valioso. Mas há um freio invisível, uma contração interna. Como se dentro de você vivesse uma voz antiga dizendo: não vá tão longe, ou será castigado. Esse medo não nasceu agora. Ele se formou nos vínculos mais primitivos, na infância, no olhar da mãe, nas reações do pai, nos gestos silenciosos que nos ensinaram que brilhar demais é perigoso. Talvez você tenha sido uma criança curiosa, inventiva, intensa. E talvez, cada vez que se destacava, sentia o olhar do outro endurecer. A comparação surgir, a crítica ferir. O amor que recebíamos parecia condicionado ao não incomodar. E então aprendemos a caber, a diminuir nossa voz, a modular a alegria, a disfarçar o entusiasmo. Esse padrão emocional é sutil, mas poderoso. Ele molda o corpo que se encolhe, o tom que se apaga, o pensamento que se retrai antes de emergir. E com o tempo, fingir burrice não é mais uma escolha consciente. É um reflexo condicionado, um reflexo de proteção. A metáfora é delicada, mas precisa, florescendo dentro de uma gaiola ornamental. Sim, a beleza, a inteligência, a luz, mas tudo contido, limitado pelas grades invisíveis do medo de ser demais. E assim, vamos sobrevivendo, mas não plenamente vivendo, porque cada vez que nos silenciamos para proteger o outro ou nos proteger de um passado, também estamos sufocando uma parte essencial de quem somos. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo para libertar-se dele. E essa libertação não exige rebeldia, exige ternura, coragem não de gritar, mas de escutar o próprio brilho com compaixão. Nem todo fingimento é fuga, às vezes é domínio. Existe uma forma sutil de manipulação, sofisticada, quase invisível, que se expressa através da escolha consciente ou inconsciente de parecer menos do que se é. Um recurso antigo usado para controlar ambientes, preservar vantagens, evitar confrontos ou criar dependências. No campo profissional, por exemplo, há quem se faça de distraído para que os outros cometam erros. No amor, há quem adote um ar desentendido para induzir o outro a se doar mais. É o poder do desentendido, uma habilidade silenciosa de agir sem parecer ameaçador. Esse fingimento confunde. Ele não é covardia, é estratégia. E há respaldo biológico nisso. Estudos em neurociência emocional demonstram que, ao enganar com sucesso, sem ativar sinais de ameaça ou arrogância, o cérebro ativa os centros de recompensa ligados à dopamina.
Sentimos prazer em manter o controle de forma silenciosa, como se a astúcia nos desse um senso de superioridade discreta. Mas esse tipo de comportamento, mesmo quando eficaz, deixa rastros emocionais. Porque manipular através da autoanulação também exige desconexão de partes verdadeiras do self. E no fim, quem finge demais esquece quem é. Essa forma de poder camuflado pode trazer ganhos momentâneos, mas tem um custo profundo: o afastamento da autenticidade. Vivemos em um mundo onde a intensidade é frequentemente percebida como um erro, um excesso, um incômodo. Desde pequenos, somos ensinados a moderar, a não ser demais, a não chorar muito, nem falar muito, nem saber demais. A sociedade tolera a média, não o transbordamento. E assim, coletivamente, aprendemos a aceitar a burrice aparente como uma forma de pertencimento. É menos ameaçador, menos exigente, mais normal. Mas esse pacto coletivo tem um custo espiritual. Fingir ignorância para evitar intensidade nos desconecta da inteireza do ser humano, nos exila da nossa centelha original. Criamos uma alma pela metade, funcional, adaptada, mas vazia de fogo. O mito de Prometeu aprisionado nos fala sobre isso. Aquele que roubou o fogo dos deuses para entregar aos homens e foi punido, acorrentado. Esse fogo é o símbolo da consciência, da paixão, da ousadia. E ao temer nosso próprio fogo interior, nós nos aprisionamos como ele. Fingir burrice é acorrentar esse fogo, é congelar a centelha, é suportar o peso de não existir plenamente, para evitar que o brilho assuste os outros. E assim, uma crise espiritual se instala, silenciosa, mas avassaladora. A alma sabe que está sendo retida e começa a murchar. A sabedoria, quando contida, se transforma em peso, em cansaço, em um tipo estranho de melancolia. A neurociência nos ajuda a entender isso. Quando reprimimos a expressão da nossa verdade, os neurônios espelho, responsáveis por empatia, conexão e expressão emocional, entram em disritmia. O corpo começa a não se reconhecer mais, a voz se estranha, a identidade se embaralha. Você já sentiu isso? Um nó na garganta sem saber porquê? Um desejo de falar, mas com a voz sumindo? Isso é sabedoria retida, uma verdade interna que deseja se expressar, mas encontra barreiras psíquicas e corporais, e, ao se acumular, essa energia se transforma em ansiedade, tensão muscular, insônia, sensação de estar desencaixado. Um exercício simbólico pode ajudar. Encontre um lugar silencioso e emita um som fugidio, sem forma, sem obrigação de beleza, apenas som. Esse gesto simples reconecta a alma à sua frequência original. Dá início a um resgate, porque mesmo o menor som verdadeiro é mais curador do que 1000 palavras fingidas. Há um paradoxo trágico em fingir ser menos. Quanto mais nos anulamos, mais o mundo nos devolve insignificância. É um ciclo. Você finge não saber para evitar julgamentos. Então ninguém te reconhece. E, ao não ser reconhecido, você começa a acreditar que realmente não sabe. A alma começa a se apagar. E o mais doloroso, aquilo que era uma defesa vira identidade. Esse é um padrão kármico, um eco repetitivo que atravessa gerações. Pais que se silenciaram criam filhos silenciosos. E assim a verdade vai se perdendo. Na tradição xamânica, há um símbolo para isso. A alma que se recolhe em casca para sobreviver, como uma semente que não brota, esperando que o ambiente se torne seguro, e muitas vezes morre sem nunca ter florescido. Mas a boa notícia é que, como toda espiral kármica, esse ciclo pode ser interrompido, e geralmente começa com um gesto mínimo, um não que nunca foi dito, um sim que nunca ousamos declarar, um pensamento que, pela primeira vez, encontra voz. O problema de fingir ser burro não está só na imagem externa, mas na repressão interna que isso exige.
Você já percebeu como, às vezes, a indiferença que mostramos é, na verdade, raiva camuflada? Uma dor não validada? Um cansaço de carregar verdades que ninguém quer ouvir? Essa emotividade reprimida se acumula no corpo. A neurociência mostra que, quando suprimimos emoções autênticas, especialmente entusiasmo e verdade, o corpo ativa o eixo do estresse. O cortisol sobe, o sistema imune enfraquece, a vitalidade declina, ou seja, ser menos não nos protege, nos adoece. E a armadilha é essa: ao nos protegermos fingindo, acabamos nos ferindo. E esse ferimento se torna crônico, emocional e fisicamente. A cura começa quando reconhecemos o engano. Ser inteiro nunca foi perigoso. O que era perigoso era estar inteiro num ambiente que não sabia acolher. Jung falava de um arquétipo pouco compreendido, o sábio infantil, uma parte da psique que carrega pureza e poder ao mesmo tempo, inocência lúcida, verdade sem ornamento. Essa parte é muitas vezes exilada por parecer frágil demais ou bobinha demais. Mas é exatamente ela que pode curar o padrão do fingimento, porque o sábio infantil não precisa se provar. Ele é. Ele fala com simplicidade, mas sua palavra vibra com verdade. Ele brilha sem intenção de ofuscar. Reconectar-se a esse arquétipo exige um gesto simbólico, um ritual diário de fala espontânea. Pode ser um áudio para si mesmo, um bilhete sincero, uma pequena conversa sem armadura. O importante é dar voz à parte que foi silenciada. Não a que sabe tudo, mas a que sabe de si. Quando o padrão de fingir burrice se torna crônico, ele molda a realidade. A física quântica e também a psicologia energética mostram que a repetição de padrões internos cria campos de ressonância externa. Ou seja, o que pensamos sobre nós começa a se materializar em nossas experiências. Pessoas que fingem ser menos acabam atraindo situações que confirmam essa imagem. E o sucesso que poderia vir vem pequeno, vem com culpa, vem com boicote. Para quebrar esse feitiço é preciso um gatilho interno, um comando que reverta o padrão. Eu mereço ser visto. Repita isso, em silêncio, com intenção, com o corpo inteiro. Esse é o código que rompe o ciclo do apagamento. Há uma beleza profunda em quem ousa se mostrar, em quem fala, mesmo tremendo, em quem se posiciona sem precisar dominar. Essa dança entre vulnerabilidade e sabedoria é o oposto da burrice fingida. É o brilho sem agressividade. É a presença sem opressão. Líderes verdadeiros não precisam se esconder. E também não precisam se impor. Eles apenas existem, inteiros, e por isso transformam ambientes. Um exemplo, uma mulher que, em um congresso, compartilhou uma experiência íntima e dolorosa. Sua voz falhava, mas ninguém ali ousou interrompê-la. Ao final foi aplaudida de pé, não porque sabia tudo, mas porque ousou ser real. Esse é o convite. Feche os olhos. Imagine seu eu mais sábio segurando uma taça de cristal. Ele toca essa taça e dela emana um som. Esse som vibra no seu corpo. Agora, ouça sua própria voz dizendo uma frase essencial, que vem do fundo do seu ser. Pode ser simples. Eu existo. Estou pronto. Chega de silêncio. Sinta o eco dessa frase no seu corpo. Agora, registre o que sentiu, no peito, na pele, no olhar. Esse é o som do seu eu sentido. Ele não precisa ser alto, só precisa ser verdadeiro. Por fim, um gesto de coragem. Pegue o celular. Escreva uma mensagem sincera para alguém. Pode ser um agradecimento, um perdão, um reconhecimento. Não pense demais, apenas sinta. Esse é o ritual. Testar a autenticidade na prática. A vida real só muda quando a alma se move no cotidiano, e cada pequeno gesto de verdade é uma reprogramação energética do DNA, da emoção, da história. Fingir ser burro não é burrice, é sobrevivência emocional.
Mas o caminho de cura passa pela consciência, perceber o silêncio, honrá-lo, e então transmutá-lo em expressão viva, da máscara à inteireza, da defesa ao encontro. Bruce Lipton. A biologia consciente nos ensina que o DNA responde ao campo da percepção. Fingir burrice, fingir menos, reconfigura nosso campo, molda nossa realidade. Mas o oposto também é verdadeiro. Platão. O mensageiro mais sábio fala a partir da alma, não da aparência. A verdade que vem do âmago é inconfundível, inevitável, chamado a ação ritualístico. Hoje, escolha um momento, apenas um, em que você normalmente se silenciaria, e ao invés disso, diga algo real. Sinta a coerência vibrar no corpo, o alívio da verdade ecoar no coração. Reconheça o fingimento não como falha, mas como um pedido da alma por espaço. E ao oferecer esse espaço, você floresce, sem culpa, sem medo, como quem enfim se lembra de quem sempre foi.